sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Olá, meus amigos. O Revendo a História, mais uma vez, vai fazer um programa diferente. Sabe por que é diferente? Porque nós hoje não vamos falar sobre a nossa região, como falamos sempre. Hoje nós vamos falar sobre uma viagem que eu fiz. E sempre que eu viajo, eu não posso deixar de registrar tudo que eu vejo, tudo que é interessante e dividir com vocês. Porque minhas viagens são os meus sonhos que eu consigo realizar. E dessa vez, nós conseguimos realizar mais um desses sonhos. Nós fomos para a Itália. Nós embarcamos lá no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, o chamado aeroporto Tom Jobim. E fomos para a Itália num avião da companhia Alitalia. Eu nunca tinha viajado com essa companhia Alitalia. E eu achei muito interessante é que as aeromoças são todas idosas. Idosas, de cabelo branco como eu. E elas são muito rápidas e muito eficientes. Outra coisa que eu achei também muito interessante é que sempre que eu faço essas viagens, eu percebo que a tripulação, quer dizer, as aeromoças, o piloto, o copiloto, eles não falam português. Então a gente tem que ficar se virando no inglês capenga, no italiano que ninguém sabe falar, num avião que sai do Rio de Janeiro, do Brasil. Assim, todas as viagens, eu nunca embarquei num voo em que a tripulação falasse português. Sei que existe, temos até amigos que são brasileiros e fazem parte da tripulação de avião. Mas eu ainda não dei essa sorte, não. A gente tem que se virar mesmo. É estranho, né? Você vê que um avião sai do Brasil, do Rio de Janeiro, com 400 passageiros e a tripulação não fala português. Desses 400 passageiros, a maioria é brasileiro. Então vamos falar sobre como é que foi. Cheguei lá na Itália, cheguei em Roma. Em Roma peguei um outro voo para Milão. Eles falam que é conexão. Você pega um avião, depois pega outro para outro lugar. Fui para Milão. Lá em Milão, chegamos no hotel. Era um hotel muito bonito e eu gostei muito, vocês vão ver na gravação, do jeito que eles guardam as chaves dos quartos. No dia seguinte, nós marcamos o nosso primeiro passeio. Finalmente íamos conhecer a Itália, que eu sonhava tanto. A Itália é um país que possui mais de 50% das obras de arte do mundo inteiro. A Itália em si é um museu a céu aberto, sem contar com os próprios museus que tem lá dentro. Então nós fomos conhecer o Lago Maggiore. Maggiore em italiano quer dizer maior. E foi ali, nesse primeiro passeio, que eu comecei a ouvir muitas vezes os italianos dizerem "Scusa, signora", e diziam "prego", "grazie". Isso era o tempo todo. Prego, meu Deus! Como eu ouvi prego, para eles é dá licença, é desculpe, é obrigado, prego, a todo momento. E nós fomos então conhecer o Lago Maggiore. Fomos numa lancha. Esse Lago Maggiore, como eu disse, Maggiore quer dizer maior. E a principal atração dele
é o castelo de Borromeo. Eles falam assim mesmo, Borromeo. O italiano puxa muito R. Eles dizem pizza margherita, Borromeo. Eles fazem questão dessa motocicleta ligada, parece um motor de motocicleta. Fomos então conhecer, como eu disse a vocês, o castelo de Borromeo. É um castelo da idade do século XVI, 1700 e pouco, ainda Idade Média. Ele é todo feito naquele estilo da Idade Média mesmo, barroco, e eu fiquei encantada com esse castelo. Hoje ele é todo dividido em pequenas lojinhas de souvenirs, lojinhas de lembranças, de roupas, umas feirinhas assim, numas barracas. Teve uma dessas barracas que eu olhei, eu estava achando tudo muito caro. Realmente, dali para frente eu teria que acostumar, porque tudo é bem caro. E tinha uma loja toda em lilás, porque tudo dela era feito de alfazema, e a cor da alfazema é lilás. A alfazema, ou lavanda, é uma flor muito comum lá na Itália, muito perfumada. E essa barraca era toda feita com produtos feitos de alfazema. Ela era toda em lilás, tinha colônias, sabonetes, creme hidratantes, mas tudo muito caro. Até que eu vi um cesto, uma porção de sabonetes com aquela cor lilás e uma cartolina escrito assim, €1. Aí eu falei, até que enfim vou poder comprar alguma coisa. Porque €1 tá quase R$5. Então você pagar quase R$5 num sabonete, e eu tinha que comprar muitas lembranças, achei muito caro. Mas €1 eu podia comprar. Separei uma porção e entreguei àquela senhora 5 sabonetes. Seriam €5. E ela disse para mim, 25. Aí eu falei, não, €1. Ela disse, €5. A cartolina estava marcando ali €1, mas ela disse que era 5. Aí eu falei, está errado. Ela falou, tchau, 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 arrivederci, tchau, tchau. Acho que lá não tem Procon, não. Porque se fosse aqui no Brasil, nós diríamos, eu quero pagar o preço que está marcado na mercadoria, não é? Mas não, acho que lá não tem Procon, não. Porque assim que eu falei, está escrito €1, ela falou, tchau, tchau, arrivederci, arrivederci. É assim. O povo italiano não deixa para depois, não. Eles tratam a gente desse jeito. Como eu disse a vocês, o Lago Maggiore fica numa cidade chamada Stresa. Para chegarmos a essa cidade, Stresa, nós passamos por mais de 10 túneis. É impressionante a quantidade de túneis que havia por lá. E então eu perguntei, por que tantos túneis? Aí a nossa guia, Patrícia Sofia, é uma brasileira que mora lá na Itália há muitos anos. Louca de saudade do Brasil, doida para voltar para São Paulo. A Patrícia disse que aqueles túneis todos foram feitos dentro das montanhas dos Alpes. Para se chegar a Stresa, você tem que passar por dentro dessas montanhas, nesses mais de 10 túneis, porque ela fica à margem dos Alpes. Do lado de lá, dessas montanhas dos Alpes, já é a Suíça. A gente ouve falar tanto nos Alpes suíços, é isso, de um lado é a Itália, do lado de lá é a Suíça. Tá vendo como é que a gente aprende? Aprendi muito nessa viagem. Viajar para mim não é só passear, é aprender. Lá ainda na ilha de Borromeo, eu sentei num lugar que pedi um café e veio uma espécie de um pão. Assim que eu estava tomando café e comendo pão, veio um pardal e pulou na mesa. Aí ele foi chegando perto. Ele já está acostumado a chegar ali, pousar nas mesas e comer os farelinhos de pão. Já estão acostumados com isso. É um lugar muito bonito. Você fica sentado ali, tomando seu café, olhando os pardaizinhos comer os miolinhos de pão e olhando o lago. Tudo lá é muito bonito e muito interessante. Fiquei imaginando, teve um certo momento
que eu sentei bem na margem do lago e fiquei imaginando quantas viagens de barco devem ter sido feitas para atravessar toda aquela pedra, todos aquelas árvores, aqueles bancos, aquelas obras que estão dentro do castelo, enfim, todo o material de construção para fazer um castelo daquele tamanho. Tem que ser de barco. E eu fiquei imaginando quanto tempo se deve ter demorado, quantas viagens para se chegar lá. Tem árvores lindas, jardins bonitos, o calçamento muito bem feito de pedra. Então é um trabalho muito, muito bem feito, do ano de 1600 e alguma coisa, porque é do século 17, e que está lá inteiro até hoje. Aqui no nosso país, você procura às vezes um documento de 1850 e não acha. Poucas são as edificações que se conservam do século XIX, nem digo do XVIII, do século XIX. Então, todo mundo que vai para a Europa, tenham a certeza, eles vão em busca da cultura. É isso que a gente vai procurar quando viaja assim para fora, porque lá é tudo muito preservado. Esse castelo de Borromeu mesmo é um exemplo disso. No próximo intervalo, nós vamos continuar nosso passeio. Nós vamos passear em Milão, daqui a pouquinho.